Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é Adriano Castelo do canal Coerência Cristã e nós vamos dar início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, na qual nós estamos estudando nesse segundo trimestre do ano de 2020, a Carta aos Efésios. Nós temos como título da nossa revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E na lição de hoje nós estaremos adentrando na nossa sétima lição, que tem como título que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então esse é o título da nossa lição de hoje. Nós temos no texto áureo o texto que está lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 14, que diz assim: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. E na nossa verdade prática, nós vamos ver que ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo ele exerceu um papel magnífico e ele acabou fazendo a reconciliação entre os povos que estavam distantes de Deus. Entre a inimizade que havia entre Deus e os homens foi desfeita na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Efésios capítulo 2, do verso 14 ao 19, que diz assim, acompanhe comigo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenâncias, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Leitura bíblica em classe, Efésios 2, 14 ao 19. Teremos como objetivo geral conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos, desfez a inimizade entre dois povos e criou um corpo, ou uma igreja. E nossos objetivos específicos, nós veremos que, primeiramente, nós iremos pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Depois iremos explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E no final nós iremos evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. E o nosso ponto central vai dizer que foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Então a nossa revista, a lição da nossa revista de hoje vai ficar em torno desse aspecto, de que pela cruz de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Enquanto na sexta lição, meus queridos, nós estudamos o aspecto da vida passada dos gentios, nesta lição nós veremos os aspectos de uma nova vida, que em Cristo os gentios passaram a viver. Então, na lição passada nós vimos os aspectos de como eles viviam sem Deus no mundo, como eles estavam distantes de Deus, estavam alienados às promessas divinas. E hoje nós já vamos nós vamos estudar sobre o aspecto de como eles agora em Cristo devem viver e estão vivendo, o que estava proposto a eles. E no nosso primeiro tópico, nós iremos ver que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Mas é importante lembrar, eu devo lembrar aos amados irmãos, que esse exclusivismo religioso, para nós entendermos um pouco aqui, criou uma grande inimizade entre os judeus e os gentios. Mas aqui, o que nós veremos e analisaremos é o que Cristo Jesus fez para quebrar com essa barreira e unir aqueles que estavam separados pela religião. Então nós iremos ver este aspecto na lição de hoje. Primeiro parágrafo, nós vamos ver sobre a parede de separação entre os homens. Que parede é essa que o apóstolo Paulo cita aqui no texto, a carta aos Efésios? Essa expressão usada pelo apóstolo diz respeito a uma analogia com os muros
né, do Templo de Jerusalém, que ficava entre o recinto do templo propriamente dito e o pátio dos gentios. Havia um muro de pedra, no qual existia uma inscrição em grego e em latim, né, que proibia qualquer estrangeiro de entrar no templo, sob pena de morte. Ou seja, não era apenas um aviso simples, né, era realmente uma ameaça, né, uma ameaça de morte para aqueles que viessem a descumprir esta ordenança que estava ali proposta a eles. E por conta desse extremismo, né, judaico, extremismo religioso, o apóstolo Paulo foi acusado, espancado e preso pelos próprios judeus em Jerusalém, né, sob a falsa acusação de ter levado um efésio chamado Trófimo, né, a adentrar além dos muros do templo. Né? A gente vê esse episódio lá em Atos, capítulo 21, dos versos 28 e 30. Você pode acompanhar com mais calma depois. Né? Agora vamos ver, já entendemos o que era esse muro, essa parede de separação que havia entre os judeus e os gentios. Agora nós vamos ver sobre a derrubada da parede da separação, ou seja, a derrubada deste muro. Né? Sempre houvera uma parede de separação que estava no meio. Né? Um muro de divisão entre os dois grupos, judeu e o gentio. Sempre houve essa separação entre esses dois povos. Era uma barreira tanto literal, né, quanto também espiritual, que em Cristo, graças a Deus, foi derrubada. Mas Cristo derrubou a barreira entre judeus e gentios, da qual aquele muro de divisão no templo era um símbolo. Né? Ela foi derrubada, esse muro ele foi derrubado literalmente, primeiramente literalmente, mas não no sentido histórico, né, de que o muro de pedra deixou de existir. Até porque esse muro da separação, este muro do Templo de Jerusalém, hoje é conhecido por nós como o muro das lamentações. Né? Eu vou até colocar uma foto para os amados contemplarem este muro. Mas ele foi derrubado literalmente no sentido de terem sido revogadas as restrições, né? Como separação entre os dois grupos. Então aquela pena de morte, aquele aspecto que estava separando o povo judeu do povo gentílico, né? Esse aspecto foi derrubado na cruz do Calvário. Né? E nós veremos também que foi derrubado espiritualmente. Né? Por quê? Porque todos os que creem, tanto os judeus como os gentios, em Cristo Jesus, agora, após o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, têm livre acesso à presença de Deus. Então o muro antes separava o povo gentil de ter o acesso com Deus. E na cruz do Calvário, o povo gentil tem acesso agora livremente à presença do nosso Deus. E eu gostaria de deixar uma citação do comentário do pastor Francis Foulkes, na sua introdução e comentário à carta aos Efésios, que diz assim: as organizações do judaísmo e do mundo gentílico não mais estão separadas como outrora. Divisões e distinções não mais existem conforme a posição de cada um perante Deus. Deus usou de um meio para os que antes estavam divididos se tornassem um. Então, o que eu acho interessante, que agora, após a cruz, após o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não há mais separação. Não há mais muro, não há mais parede, não há mais inimizade entre o povo, né, gentil e entre o povo judeu, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nosso próximo parágrafo, nós vamos tratar sobre o conceito da lei dos mandamentos, né? Antes de irmos para o próximo ponto, após este, é importante nós entendermos aqui a visão tripartida da lei mosaica. Né? Então, os 10 mandamentos, né? A lei de Deus, não somente os 10 mandamentos, mas toda a lei de Deus ela era dividida em 3 aspectos. Primeiramente, ela era a lei moral, a lei cerimonial, ou a lei religiosa, e a lei civil. Né? Mas como assim? Né? Vamos entender um pouco mais sobre cada aspecto da lei de Deus. Primeiramente, a lei moral permanece em vigor até os dias atuais, né? Entre os cristãos como código de conduta, como código de vida, né? Como estilo de vida, forma de se conduzir, de se comportar perante a sociedade e perante Deus. Mas
esse código não é com meio de salvação. Ou seja, essa lei moral de Deus permanece até os dias de hoje, mas ela não é um meio de salvação. Nós já vimos os meios da salvação lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, que nós já estudamos. Representa a vontade de Deus para com o homem, né? No que diz respeito ao seu comportamento e seus deveres principais. Tem a finalidade, a lei moral, ela tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando as suas carências e auxiliando a discernir o bem do mal, né? Como tal lei é aplicável em todas as épocas e ocasiões, assim foi apresentada por Jesus e logo ele nunca aboliu. Então a lei moral de Deus, ela está em vigor até os dias de hoje e estará até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso segundo aspecto da lei de Deus é a lei cerimonial, ou seja, a lei religiosa. Esta representa a legislação levítica do Velho Testamento. Por exemplo, os sacrifícios e todo aquele simbolismo cerimonial. Tinha a finalidade de pressionar aos homens a santidade de Deus e concentrar suas atenções no Messias prometido, Cristo, fora do qual não há esperança. Né? Como tal lei foi cumprida com a sua vinda, Jesus veio, né? Deus encarnou em Jesus e Jesus cumpriu esta promessa, essa profecia, não se aplica mais nos dias atuais. Ou seja, a lei cerimonial não se aplica mais nos dias de hoje, porque a lei cerimonial ela tinha o foco principal, a vinda do Messias prometido. E o Messias prometido ele já veio. Então, por conta desse cumprimento, dessa profecia, esse aspecto da lei de Deus não é aplicável mais nos dias de hoje. Amém? O terceiro tópico, o terceiro aspecto da lei de Deus é a lei civil, ou seja, a lei judicial. Ela representa a legislação dada à sociedade ou ao Estado de Israel. Por exemplo, os crimes contra a propriedade e suas respectivas punições. É como para nós entendermos, é um código penal do povo de Israel. Então, tinha a finalidade de regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel. Ela era temporal e necessária para a época a qual foi concedida, mas foi específica para aquele Estado teocrático. Né? Como tal lei foi específica, ela é temporal, ela foi necessária para aquele momento, ela não se aplica normativamente nos dias de hoje. Então a lei civil também, judicial, ela não se aplica às nossas sociedades atuais. Todos esses aspectos, né, que nós vemos aqui agora há pouco, da lei, dos mandamentos, identificam a posição de Israel diante de Deus, né, e mostrava a discriminação para com os demais povos, para com os gentios. Então, toda essa lei, ela caracteriza e deixava bem claro essa divisão que havia entre o povo judeu e os povos gentílicos. Amém? E agora nós vamos ver sobre a revogação da lei dos mandamentos. Mediante as especificações que nós falamos agora há pouco, no tópico anterior, podemos agora entender sobre a revogação da lei, ou melhor dizendo, a abolição da lei. Entendemos aqui que a lei abolida por Cristo em questão trata-se de um aspecto cerimonial, né? Pois a mesma tinha como foco principal a vinda do Messias prometido. Logo, com o cumprimento da promessa, todos os ritos religiosos foram cumpridos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, abolindo assim toda a obra que fazia separação entre os judeus e os gentios. Então, quando nós falamos, né, que Jesus ele aboliu a lei, ele não aboliu a lei de Deus por completo, ele cumpriu toda a lei, porém aboliu o aspecto da lei de Deus, o aspecto cerimonial, o aspecto religioso, o aspecto das ordenanças levíticas que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Aqueles aspectos, né, o sacrifício, todos aqueles rituais religiosos foram abolidos na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Amém? E no nosso segundo tópico, nós vamos tratar que, pela paz, Cristo fez um novo homem. E desde já eu já gostaria de agradecer, né, a
disponibilidade do amado irmão André Galdino, que estará dando este tópico para os amados irmãos. A participação dele é gratificante ao nosso canal, ao nosso coração. E vocês ficam agora com o amado irmão André Galdino com o segundo tópico. A paz do Senhor a todos, eu sou o irmão André Galdino e agradeço ao irmão Adriano Castelo por nos convidar aqui no canal Coerência Cristã para ministrar o tópico 2 da aula 7 das lições bíblicas da CPAD do segundo trimestre de 2020. Bem, o comentarista da lição nos traça um roteiro e nesse roteiro ele apresenta que devemos explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E adentrando nesse assunto, o comentarista ele se baseia em Efésios capítulo 2, versículos 14 ao 17 e se atém ao termo expiação. Então, o que é expiação? Expiação significa cobrir, limpar, restaurar, redimir, reparar algo. Que algo é esse? Para entender que algo é esse, nós vamos precisar recorrer ao contexto de Efésios. Sabemos que a carta aos Efésios, os primeiros 3 capítulos, são a respeito da doutrina da graça, em que Paulo vem ensinar sobre essa doutrina importantíssima para a vida cristã. Então, dentro desse assunto de expiação, nós vamos encontrar também a menção, que está em Levíticos, capítulos 1 ao 6, e capítulo 16 ao 17, que é um processo pelo qual os transgressores passavam e apresentavam um cordeiro ao sumo sacerdote para que esse fosse sacrificado em substituição desse transgressor. Assim, aquele pecado cometido contra Deus, ele era limpo, ele era restaurado, ele era redimido e a amizade entre o homem e Deus era restaurada. Mas sabemos que isso era apenas uma figura daquilo que iria acontecer futuramente por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E é justamente o que Paulo está querendo explicar aos gentios, à igreja de Éfeso. Bem, para entender a profundidade do que é expiação, Paulo precisava levar os efésios a entender o quão desgraçados eles viviam, o quanto apartados da paz eles viviam. A recompensa por toda transgressão é a condenação. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, de que o salário do pecado é a morte. Então Deus tem que despejar a ira dele sobre o transgressor para cumprir a sua justiça. E aí percebemos que Deus se manifesta com justiça, mas também se manifesta em amor. E a manifestação desse amor é a providência dessa expiação, dessa restauração que o homem não pode conseguir por si só. Então, para entender o significado da expiação, os efésios, nós, atualmente, precisamos conhecer o estado do ser humano. Como que o ser humano se encontrava? O apóstolo Paulo é muito feliz em apresentar qual era o contexto, não só dos Efésios, mas de toda a humanidade. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo aponta que eles estavam mortos em ofensas e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza eram filhos da ira. No versículo 12, nós encontramos também, desse mesmo capítulo 2, que existia uma separação, tanto social quanto uma separação espiritual. Na separação social é a conhecida amplamente por aqueles que estão sempre consultando assuntos bíblicos, que judeus e gentios eram dois povos que de fato não tinham essa comunhão, não viviam harmoniosamente. Por quê? O judeu se julgava povo de Deus, detentor das promessas e de tudo que era positivo vindo da parte de Deus, e os não-judeus, os gentios, aqueles que não têm aliança com Deus, eram um povo desprezado, o chamado povo pagão. Então o versículo 12, o apóstolo Paulo explica muito bem isso, que tinha essa separação social, mas a pior era a espiritual. Como já observamos,
né, o apóstolo Paulo ele retoma esse assunto e diz que, no versículo 12, que eles viviam sem Cristo, eles estavam separados de Israel, estavam estranhos às alianças disponíveis a Israel, eles não tinham esperança, eles viviam sem promessa de terra, de sacerdócio, de ser uma nação, de ter um rei, um representante, e eles viviam sem Deus no mundo. Como assim sem Deus no mundo? Se conhecidamente as demais nações, né, são politeístas, né, tem vários deuses. Exatamente. Eles não conheciam o Deus verdadeiro, que trazia a retirada, a limpeza de seus pecados para reatar a amizade com Deus. Então, Paulo foi muito feliz em traduzir isso para o povo gentil. O povo judeu conhecia muito bem o processo da expiação, mas o processo da expiação não era conhecido pelos efésios. Então, ser desgraçado, viver sem paz, era essa condição. Judeus e gentios viviam sem paz. Os primeiros, por não cumprirem a lei. Os segundos, né, os gentios, por viverem sem Deus e sem lei. A lei ela foi a ferramenta pedagógica disponibilizada ao povo para os conduzir a Cristo. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Então, existia uma forma do povo se voltar para Deus, mas ainda assim eles não foram felizes em atingir os objetivos determinados por Deus, que era que o povo judeu representasse o Deus vivo e invisível perante todas as demais nações. Certamente eles falharam nesse objetivo e por isso aprove a Deus, né, nos tempos presentes, os tempos bíblicos, enviar o Senhor Jesus Cristo para atender o propósito o qual nós estamos aqui estudando. Rituais e ordenanças não eram a necessidade, e sim um redentor, alguém que recebesse a ira divina. Lembra que eu comentei no versículo 12 do capítulo 2 de Efésios que eles eram, por natureza, filhos da ira. A ira estava reservada para eles. Tem um texto em Hebreus, capítulo 9, versículos 11 ao 14, depois você pode dar uma verificada, eu vou fazer a leitura dele, que diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então existe um objetivo para a expiação e Paulo estava demonstrando que isso só era realizado completamente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 1 ao 4, apresenta que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Exatamente. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam a cada ano, poderia aperfeiçoar aqueles que se chegavam a Deus. Dessa forma, o sumo sacerdote apresentava anualmente aqueles sacrifícios para que o povo fosse perdoado. Bem, o conceito completo de paz era totalmente desconhecido por esses dois povos, judeus e gentios. É aí que podemos perceber que a paz demonstrada humanamente falando não é a mesma paz disponibilizada por Deus. Para ter paz real, devemos ter a amizade reatada com Deus. Devemos estar reconciliados com Deus. Era isso que Paulo estava querendo demonstrar aos Efésios nessa carta. No versículo 14, nós encontramos que Cristo é o autor da paz. E por que Cristo é o autor da paz? Ora, vamos encontrar uma menção disso. Também o apóstolo Paulo falou em Romanos, capítulo 5, versículos 8 ao 10, dizendo: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, Cristo é o autor da paz.
E com isso, o apóstolo Paulo consegue reafirmar o que ele estava comentando no mesmo capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ficava demonstrado que não vem do ser humano. É disponibilizado por Deus. Não vem das atitudes pessoais, para que ninguém venha se gloriar, mas que toda glória seja de Deus, que redime e que restaura. E aí nós chegamos ao subponto 3, foi tudo muito rápido, mas fizemos essa breve passagem, em que encontramos que a nova humanidade formada pela paz. Qual paz? A paz que Cristo trouxe. Cristo criou essa condição de paz. É o que está descrito lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 15, em que está mencionado: na sua carne desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem, fazendo a paz. O versículo 17, Paulo também discorre que Cristo evangelizou a paz aos próximos e aos distantes. Isso nos deixa claro uma coisa: não tem como você aconselhar aquele que está distante de Deus. Para aquele que vive distante de Deus, só existe uma solução: é ele se render a essa graça disponibilizada em Cristo Jesus, para que tenha sua amizade reatada com Deus, para que ocorra reconciliação, porque nós, quando distante de Deus, mortos em delitos e pecados, não compreendemos o grande amor de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Ele evangelizou a paz aos que estavam distantes, que era o povo gentil, e também aos próximos, que era o povo judeu, que imaginavam que por estar cobertos pela lei, pelas promessas, tinham um Deus, tinham uma distinção, eles eram superiores aos outros. Então Jesus veio, de uma vez por todas, acabar com essa história de que há melhores e piores. Não. Podemos ser um em Cristo Jesus, que justamente se forma a Igreja de Deus. E como nós conseguimos constatar essa realidade? Ora, nós conseguimos constatar essa realidade quando passamos de inimigos à condição de embaixadores. É o que o apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20, dizendo: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Meus irmãos, realmente não existe amor semelhante a esse. Não existe alguém que possa fazer humanamente falando, um inimigo de Estado se tornar um de seus embaixadores, um de seus representantes, dos seus principais colaboradores. Mas Jesus fez isso por mim e por você. Era isso que o apóstolo Paulo estava esclarecendo aos Efésios, o que significava, ter paz, o que significava estar com Cristo, estar com Deus. E assim creio que atingimos nosso objetivo, que era explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Você, eu, temos essa bênção de ser feitos novas criaturas em Cristo Jesus, onde não há judeu, não há grego, não há diferença entre etnias, nem povos, mas somos uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até a próxima. Então, meus amados irmãos, nós iremos agora para o nosso terceiro tópico, que tem como título que pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. E abrindo o nosso parágrafo inicial desse tópico, nós vamos tratar de que Cristo se fez maldição por nós. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 22 e 23, é relatado de que todo homem pendurado no madeiro, ou seja, na cruz, ele era tido como maldito de Deus. E nós aqui veremos um pouco sobre a cruz, sobre a crucificação.
e eu gostaria de trazer para os amados irmãos. A cruz ela era um instrumento de tortura e de morte, né? Formado por duas vigas, né? Duas peças grandes de madeira, uma atravessada na outra, né? Em que eram pregados ou amarrados os condenados. Existiam três tipos de cruz. Existia a cruz no tipo X, em forma de T maiúsculo e em forma de sinal de somar, um mais, né? Sendo mais longa a viga que ficava enterrada, que historicamente nós conhecemos que foi a cruz que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Esse último exemplo da cruz que eu trouxe para os amados irmãos. Mas como era o processo da crucificação? Né? Antes da crucificação, o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Né? Em seguida, ele era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. No ato da crucificação, a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz de madeira, amarrada ou raramente presa a ela por pregos perfurantes nos punhos e nos pés. O peso das pernas sobrecarregava a musculatura abdominal, que, cansada, tornava-se incapaz de manter a respiração, ocasionando assim a morte. Então, nós vemos aqui como foi cruel a morte que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu para nos salvar e nos libertar da condenação do pecado. Né? Em suas últimas horas na cruz do Calvário, Cristo tomou sobre si a culpa dos pecados de toda a humanidade. Né? Isaías 53, 4 e 5. Ele se fez maldição por nós, ou seja, ele assumiu a punição e condenação que era minha e sua. Foi o que Cristo fez morrendo na cruz do Calvário. Ele assumiu a condenação, ele assumiu toda a culpa por todos os erros, por todos os pecados, a minha culpa e a sua culpa. Ele carregou a nossa culpa e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, lá em Isaías 53, 5. Cristo morreu em meu e no teu lugar. Ele morreu em nosso lugar. Sua morte ela foi substitutiva. Né? Como assim? Por isso, né, por ser uma morte substitutiva, que o transgressor pode ser perdoado. É por conta dessa morte, dessa espécie da morte que Cristo sofreu por mim e por ti, é que nós podemos ser perdoados. Porque ele não era culpado de pecado algum, mas ele se fez culpado pelos nossos erros e transgressões, para que nós viéssemos a ser perdoados e que nós viéssemos ser salvos da condenação da morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que não pecou, Jesus Cristo, foi contado como um transgressor e deu a sua própria vida. Esse é o grande amor de Deus por mim e por ti. Esse é a prova de amor de Deus por nós, né? Enquanto nós estávamos perdidos, nós já falamos aqui, mas é bom sempre lembrar que enquanto nós estávamos perdidos, sem Deus no mundo, afastados, alienados da promessa de Deus, né? Condenados à morte eterna, enquanto nós estávamos nessa condição, o nosso Deus deu o seu único filho para que ele morresse sem culpa, para prover a salvação para mim e para ti, que estávamos condenados à morte eterna. Então louve e agradeça a Deus pela salvação que foi concedida à tua vida, em nome de Jesus. Nosso próximo parágrafo, nós vamos ver que fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Por intermédio da cruz, o propósito de Cristo foi reconciliar os homens com Deus e também reconciliar os homens com os próprios homens, gerando assim a unidade de um só povo, de um só corpo, né? Através do sacrifício vicário. O que é o sacrifício vicário? É um sacrifício substituto, é um sacrifício expiatório, né? Através do sacrifício expiatório e substituto, vicário de Cristo Jesus, nós, eu e você, que antes afastados das promessas e sem Deus no mundo, fomos reconciliados com Ele. Através da cruz, através da sua morte, nós fomos reconciliados com Deus e também com os homens, formando assim um único povo, um único corpo, cujo cabeça, ou seja, quem comanda, né? A cabeça comanda o corpo, que é Cristo Jesus.
Ou seja, fazemos partes agora de um corpo, que é o corpo da Igreja de Cristo, desse corpo a cabeça é Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus? Porque Cristo Jesus é que comanda e guia todo o corpo, é Ele que guia toda a igreja. Então nós devemos, enquanto posição de igreja de Cristo, nós devemos nos colocar na posição de obedientes a Ele, obedientes à cabeça. E cada um de nós somos membros específicos e importantíssimos nesse corpo. Cada um tem uma função específica, mas um funciona de acordo com o outro. Um serve o outro, né? Um membro do corpo vai sempre estar dependendo do outro para exercer a sua função perfeitamente. Nosso próximo parágrafo e último, nós vamos ver que fomos reconciliados na cruz em um corpo. Fomos reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo, no versículo 14, destacou a inimizade horizontal, né? Horizontal, ou seja, a inimizade que havia entre os judeus e os povos gentios, ou seja, a inimizade que havia entre os homens com os homens. A própria humanidade estava em inimizade entre si, né? Já no versículo 16, fica exposto a inimizade que havia entre ambos, né, judeus e gentios, a humanidade, para com Deus. Então aí, o versículo 14 fala da inimizade que havia no sentido horizontal, entre homens, né, entre a humanidade, e no versículo 16 vai ser retratado, vai ficar exposto a inimizade que havia entre Deus e os homens. E através da cruz de Cristo, essa inimizade horizontal, né, e a inimizade vertical foi quebrada na cruz do Calvário. Então nós aí entendemos também um pouco da simbologia da cruz do Calvário para nossas vidas, tornando assim, através desse processo de reconciliação, os dois povos, ou seja, judeu e gentil, toda a humanidade em Cristo Jesus foi transformada em um único povo, a família de Deus, a igreja de Cristo, cuja esta igreja, nós vamos entender e devemos entender que é a igreja que Cristo vem buscar no arrebatamento. É a igreja que Deus quer que esteja pronta na sua vinda, né? Então eu e você devemos nos colocar na posição de igreja de Cristo e exercer o papel e obedecer à vontade do cabeça, que é Cristo. E nós vamos continuar prosperando o reino de Deus aqui nessa terra, até que Deus permita que cesse a nossa vida e a nossa caminhada aqui nessa terra. Que Deus te abençoe, né? Eu me chamo Adriano Castelo, para quem chegou no meio do vídeo, mas eu sou muito grato pela tua vida. Obrigado por se colocar à disposição para, juntamente conosco, aprender um pouco mais da palavra de Deus. E desde já eu já te peço que você venha deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Pode ir lá no Instagram também, colocar lá Coerência Cristã, coerência com Y, né? Cristã lá no Instagram, e seguir a nossa página, que a gente sempre está colocando lá conteúdos concernentes à palavra de Deus, uma mensagem, né, de vida para todos. E nós estamos lá movimentando este trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de materiais no YouTube e deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.